Aleluia, glória a Deus. Mais uma noite em que o Senhor nos concede. O nosso pastor Paulo Camilo está viajando. Inclusive ele vai, na volta, ele acha que vai conversar. A irmã Claudinéia deve conversar com os irmãos do grupo para ver quem vai para Santa Ceia, lá na sede, entendeu? Nós lemos aqui, irmãos, no versículo, no capítulo 8, o discurso de Jesus sobre a sua missão. E nesse discurso, o que mais acontece nele todinho é Jesus falando e afirmando lá no versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós observarmos, até mesmo permita aqui, se eu usar alguns irmãos ou irmãs com a idade, né? Não é para vos constranger, é só para nós entendermos, eu mais novo, irmã Maria de Lourdes, como é que eu hoje, o que aconteceu com Ló, que a Bíblia diz que o que eles faziam lá em Sodoma aborrecia o justo Ló. Aí eu, com a idade, estou chegando aos 60, né? E eu fico observando que mesmo eu com essa idade, peguei, irmão José, uma época em que a verdade era notória. Quando alguém errava, as pessoas falavam a verdade. As pessoas eram também verdadeiras. E por muitas das vezes, eu estava longe de casa, com 12 anos assim, brincando, a gente vai correndo, e eu morava numa área de risco, apesar que quem mora no Brasil é toda área de risco. Na verdade, é uma verdade, não é? Aí, quando alguém me via, que conhecia minha mãe, falava assim: sua mãe, o que você está fazendo aqui? Sua mãe sabe que você está aqui? É óbvio que eu já sei a resposta. Claro que não. Aí sabe o que ela falava, pessoa? Eu vou falar para sua mãe. Mas ela não falava. Ela induzia a gente a falar primeiro. Porque a gente tinha respeito, tremia diante das autoridades, nossos pais. Quando eu chegava em casa, aí bem calado, cabisbaixo, eu queria falar com a senhora. Pode falar, o que você aprontou? Eu estava assim em tal lugar. Ou seja, a responsabilidade de falar a verdade, porque independente de religião, os irmãos vão lembrar que eu acho que nem todos aqui nasceram no Evangelho, a gente tinha a obrigação de falar a verdade. A gente não tinha chance, irmão José, nem de pensar em mentir, por causa da criação dos nossos pais. Ainda vinham com uma conversa que hoje a gente olha assim e não funcionava não. Quem fala a verdade não merece apanhar. Quando falava, apanhava de qualquer jeito, porque estava no lugar, fez coisa errada, aí apanhava. E aqui na Bíblia, irmãos, está dizendo aqui sobre conhecer a verdade. Vamos ver lá em 3 João. Eu vou pedir que os irmãos leiam para mim, capítulo 1, versículo 14. Quem achar, fique de pés e leia, tá bom? São João 1? João. Terceiro João.
Isso. Terceira epístola do apóstolo João, 1:14. O que diz? O que diz a palavra do Senhor nosso Deus? Destes profetizou também Enoque, 1007 depois de Adão, dizendo: eis que eu vindo, falou o Senhor, como enviar. Não, aí foi Judas. Terceira João. Terceira João, que diz assim, ó, versículo 14. Que diz assim, ó. Depois vou pedir a irmã Maria de Lourdes para ver um outro versículo. Diz assim, ó: espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Aí a Bíblia diz que João, ele começa conversando e ele fala claramente acerca dos filhos dele na fé. Ele começa dizendo também assim, ó, muito me alegro de saber que os meus filhos andam na verdade. Ou seja, ele estava falando justamente o que Jesus falou, que aqueles que ouvem estas palavras, da palavra dele, a verdade, e as praticam, compará-lo-ei ao homem que construiu a sua casa na rocha. Aí o que acontece? Veio vento, veio tempestade, aconteceu tudo, e a casa não caiu, porque não só basta a gente crente, isso é para mim, pregar a verdade. A gente tem que se esforçar ao máximo para viver a verdade, porque pregar a verdade, eu lembro que um irmão muito amigo meu chegou para mim e falou assim: eu fui chamado por Deus para falar a verdade, doa quem doer. Falei, parabéns, Deus quer pessoa assim mesmo, olha. Só que eu falei para ele assim: mas tu também está preparado para ouvir a verdade? Aí pronto, aí ficou de mal. Não, pregar a verdade, ninguém vai te impedir de pregar a verdade. Sabe por que não vai impedir de pregar a palavra de Deus? Muitas pessoas não estão entendendo que a igreja, ela não foi firmada em discípulos, nos apóstolos. A igreja é firmada em Cristo, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem como a igreja desmoronar, igual muitas pessoas falam, porque a igreja tem uma promessa e uma afirmação no dono da igreja, do dono da igreja e no dono e no próprio dono da igreja. Quando ele fala assim, ó, eu te digo, Pedro, que tu és pedrinha, e sobre esta rocha eu edificarei a minha, e as portas do inferno não. Então é uma verdade que Satanás vai ter que ouvir, não tem jeito. E as pessoas falam: a igreja está dormindo. A igreja não, a igreja verdadeira é santa, pura, imaculada, sem mancha, sem ruga. É a igreja que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais, mas quem tem discernimento, a Bíblia diz, essa verdade diz o seguinte: que o homem espiritual discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Vamos ver se a gente tem condições de ter esse discernimento. Não olha para mim não, porque eu sou falho. Isso é conversa, não de maneira nenhuma. O apóstolo Paulo falou:
sede meus imitadores, como assim eu sou de Cristo. Aleluia. Ele não jogou a responsabilidade para ninguém, ele falou: pode me imitar, porque eu imito Cristo. Aí a gente quer fugir de uma responsabilidade, por quê? Porque a gente acha que, não, se olhar para mim e depois eu cair, sabe o que eu estou dando margem, igreja? Não, daqui a pouco eu caio. Aí quando os irmãos virem me cobrar, sabe o que eu vou falar? Ah, mas eu falei para não olhar para mim. Eu vou me auto-justificar. Leia para mim um dos irmãos, Lucas 23. Lucas 23. Versículo 42 e 43. A verdade que liberta, é muito glorioso. Lucas 23. Quem encontrar, leia para mim, por favor. Eu peguei. 23. 42. Disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 43 agora. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo comigo no paraíso. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja que Jesus numa condição lá na cruz, sofrendo, passando tudo aquilo, ele não deixou de fazer uma afirmação, uma verdade para este homem, trazendo para nós uma esperança de que, olha só, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma verdade. Aquele homem, ele estava ali por culpa dele. Mas veja que mesmo lá na cruz, Satanás não conseguiu impedir aquilo para qual Jesus veio a este mundo. Sabe por quê? Mesmo Jesus falando essa verdade para aquele homem, ele não falou nada por Satanás. Jesus não falou nada. Sabe quem falou por Jesus? Aquele homem. 3 verdades. Satanás teve que ouvir. Mesmo Jesus sendo crucificado, Satanás e os demônios teve que ouvir: Senhor. Quem disse para esse homem que Jesus é o Senhor, irmão? José. Aí olha só: lembra-te de mim. Ó, lembra-te, Senhor, eu sei que tu tem uma boa memória. Lembra-te de mim. Quando entrares no teu, só tem reino quem é? Quem é rei. As verdades, elas estão enraizadas em nós, e não existe momento para a gente desculpar-se de não falar a verdade. Ah, estou numa luta tremenda, para mim chega, não vou falar mais, pregar a palavra. Ué, por causa de uma luta você vai deixar de falar a verdade? Por causa de uma enfermidade, ela vai conseguir fazer você deixar de falar a verdade? Quando na verdade nós sabemos que o mundo vive caminhando para o lado da mentira. E você tem a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que transforma. Essa verdade não foi dada à igreja para homens qualquer, não. Essa verdade bíblica foi dada somente para a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja do Senhor Jesus tinha que lutar, se dedicar. Nós tínhamos que, obreiros, nós tínhamos que fazer igual o apóstolo Paulo, morrer em benefício da verdade. Lá na cruz, nada pode impedir a igreja de falar a verdade. Pode ser qualquer governo, qualquer presidente,
Não vai ser Lula, não vai ser esquerda, não vai ser nada. Se o crente estiver enraizado na verdade, quanto mais a fornalha aquecer, mais ele vai ver a glória de Deus na vida dele pregando a verdade. Sabe por quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. É a verdade. Leia, vamos lá em 2 Crônicas, capítulo 18. 2 Crônicas, olha só que coisa linda. A igreja, 2 Crônicas 18, do 1 ao 27. Olha só que coisa gloriosa. A Bíblia fala que Josafá faz uma aliança com Acabe. Nós conhecemos essa história. Na verdade, ele não poderia fazer aliança com Acabe, de maneira nenhuma, né? Aí veja só o que acontece. Eu vou ganhar tempo, e de repente a Bíblia fala que Acabe chega para Josafá e diz assim: irás tu comigo a Ramote Gileade? Versículo 3, e ele diz: como tu és, serei eu, e o meu povo como teu povo, seremos contigo nesta guerra. Olha só, disse mais Josafá, o rei de Israel: olha só, consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote Gileade ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum, de quem dou Senhor, letra maiúscula, olha só, para que consultemos. Aí no versículo 7, então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Ilá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel ao eunuco e disse-lhe: traze aqui depressa a Micaías, filho de Ilá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com as suas vestiduras. Estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Os profetas estavam falando coisas que agradavam ao rei. Os profetas estavam profetizando só coisa boa. Porém, a Bíblia diz assim: e Zedequias, filho de Queanana, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirá os cílios até de todos os consumires. E todos os profetas profetizavam mesmo, dizendo: sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a dará na mão do rei, nas mãos dos reis. Mentira. Estavam profetizando mentira. Os profetas profetizavam aquilo que eles queriam e, na verdade, o que o rei queria ouvir. Quem tem compromisso com a verdade não fala aquilo que quer, ele fala aquilo que Deus manda. Ainda que ele venha perder a cabeça, igual João Batista perdeu, porque Herodes estava totalmente errado.
E João Batista estava lá no cárcere, e toda vez que alguém servir, a mensagem para Herodes era: olha, ele está em adultério, ele está com a mulher do teu irmão. Aquilo irritava o homem, até o momento que aquela mulher dançou, e aí pediu o quê? A cabeça de João Batista. A tua cabeça, minha cabeça, cabeça de profeta, cabeça de pastores, cabeça de crente, cabeça de quem tem compromisso com o reino, pode ser servido numa bandeja. Perca a cabeça numa bandeja, meus irmãos, mas não perca a tua salvação em Cristo Jesus. A verdade é verdade. Aí diz assim: e o mensageiro que foi chamado Micaías lhe falou, dizendo: eis que a palavra dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Olha, coisa linda, né, irmão José? Falar o que é bom, né? Olha que coisa linda. Veja só, tentou persuadir o profeta. Aí veja só: porém Micaías diz: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Veja a verdade que Micaías fala aqui, ó. O que o meu Deus, ele tinha dono, ele sabia quem ele pertencia. Ele pertencia ao o Deus de verdade, o único Deus verdadeiro e o Deus da verdade. Aí a Bíblia diz assim, ó: isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a guerra, ou deixá-lo-ei? E ele disse: subi e prosperarei, e serão dados nas vossas mãos. Olha só, a igreja hoje, eu não estou generalizando, muitos andando de um lado para o outro, principalmente quando alguém prega uma palavra que vai de encontro a ele, que na verdade confronta ele se sente ferido. A palavra de Deus não fere, a palavra de Deus diz que ela liberta. Aí a pessoa vai para outra igreja, parece até que o Deus nosso não domina todas as coisas. Aí ele vai para outra igreja, outra denominação, chega lá, a mesma mensagem, ele não entende que Deus corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. E quando Deus estiver falando contigo, falando comigo, falando conosco, nos corrigindo, é porque nós somos filhos. No dia que a gente não sentir mais isso, é porque nós deixamos de ser filho para sermos bastardo. E nós somos filhos, o filho tem que aceitar a correção do pai. E a Bíblia diz assim, ó: até quantas vezes te conjurarei para que me não fales senão a verdade no nome do Senhor. Até o rei queria verdade. O rei queria verdade. Sabe por que o rei queria verdade? Porque o rei sabia que os profetas que profetizaram estavam na mão dele. Eles lá fora estão precisando da verdade, da verdade. E quando tu prega a verdade, que eles viram as costas, eles não estão virando as costas para nós, de maneira nenhuma. Eles estão virando as costas para o dono da verdade. O dono da verdade não é a igreja. A verdade não é dono, a igreja não é dona da verdade, mas a igreja tem a verdade. A Bíblia fala que nós somos o quê? Coluna da verdade. Ah, mas se falar, vão ficar aborrecidos. Você prefere ficar, que a pessoa fique aborrecida contigo, ou que você entristeça ao Senhor Espírito Santo? Aleluia. Como é que você foi alcançado? Através dessa verdade, a palavra. Aí Micaías vai e fala: olha, tu vai vencer. Ele falou: não, você é diferente, eu te conheço. Você não é meu profeta, você é profeta do Senhor, do Todo-Poderoso, e tu vai me falar a verdade. Só me fala a verdade. Ó, eu via Israel disperso como ovelha que não tinha pastor. Sabe o que o rei falou? Não te falei? Ele só profetiza contra mim. Ó, eu vou para a guerra, bota ele lá no calabouço. Quando eu voltar, eu acerto com ele. Sabe o que o profeta falou?
O profeta com compromisso da verdade: ó rei, meu senhor, se tu fores e voltares, Deus não tem falado, usado meus lábios. O rei foi. Batalha para lá, para cá. Vamos supor que no último minuto da batalha, o flecheiro fez, sabe o quê? Não vou voltar. Quer dizer, não vou voltar com essa flecha, não. Vou soltar ela. Soltou. A flecha acertou quem? O rei. Tudo que Deus faz tem direção. Mas a gente depois não vê Micaías fazendo, sabe o quê? Tá vendo aí, ó, como é que eu sou profeta? Tem que me aturar, porque eu sou dele. Não. Convém que ele cresça e a gente diminua. Aí quando a gente prega, quando a gente ora, Jesus cura, batiza. Quando a gente ganha alguém, não estou dizendo que é pecado tu falar, poxa, Deus me deu graça, eu ganhei uma alma, não. Mas estou falando aqui de pessoas, principalmente hoje, que tem redes sociais. Aí a gente vai para a rede social e bota lá um montão de coisa para se aparecer. Profeta nenhum foi chamado para aparecer. De maneira nenhuma, crente não foi chamado para aparecer. Crente foi chamado para viver a Bíblia, viver a verdade, apontar para o pecador que Jesus salva, cura, liberta, transforma, batiza e leva para o céu. Que verdade é essa? Não, de maneira nenhuma. Estamos distorcendo. Aí os discípulos, 70 discípulos, a Bíblia diz que Jesus fez um discurso duro para eles. Sabe o que eles fizeram, igreja? Que discurso duro. Quem pode ouvir? Foram embora. Aí a gente não olha. É muito difícil a gente fazer isso. Olhar só as qualidades boas. Se deixar, eu só vejo defeito. Só Jesus. As qualidades boas eu não vou. Se tu tiver 100 qualidades boas e uma ruim, eu vou falar essa ruim aí, ó, essa aí. Sabe o que aconteceu? Pedro. Olha só que verdade. Se hoje acontecer isso, se Jesus falasse isso hoje aqui que eu digo no meio evangélico, um montão de crentes, pastores, ia falar, não, isso não é para mim não. Sabe o que aconteceu? 70 já voltaram para trás e a Bíblia deixa bem claro, já não andavam mais com Jesus. Se a gente não andar com Jesus, tu pode andar com o Papa, tu pode andar com o presidente, tu pode andar com o ex-presidente, tu pode andar com qualquer um, tu perdeu a tua salvação. O importante, aconteça o que for, essa verdade nos dá força, nos dá graça, para a gente continuar andando com Ele. Glória a Deus, aleluia. Pedro virou, fez sabe o quê? Olha a palavra de Jesus, olha que verdade dura, profunda, que nos confronta. Querem vós também? Sabe o que Jesus estava falando? A hora é essa. Agora é a hora, ou pula fora ou continua. E Jesus estava falando para Pedro, querem vós também? Olha só, Pedro, eu sou Jesus, eu não sou preso a homem nenhum. Eu não sou preso a homem nenhum. É vocês que são prisioneiros meu e por livre e espontânea vontade. Eu não vim aqui para satisfazer o ego de vocês. Eu vim aqui para trazer a palavra de confronto. Eu vim trazer a verdade. Eu vim a esse mundo trazer dissensões. Pai contra o filho, filho contra o pai. Não está falando de briga, pessoal. Não está falando de um confronto de quebrar a religiosidade e mostrar a verdade. Sabe o que Pedro fez? Para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida. Não é para onde? Para quem iremos nós? Aí ele não falou, só tu tem. Tem gente que pregando fala, só tu tem. Não. Se não estaria limitando a igreja a não pregar. Não vai pregar. Não. A igreja também tem a palavra de vida, só que essa palavra não é nossa. A palavra é dele. Micaías falou a verdade para o rei. Aconteceu um problema aí nas eleições
infelizmente, é a verdade. Homens que deveriam falar a verdade para aqueles homens lá no Congresso, principalmente aqueles com os patentes maiores, sabe o que eles fizeram? Se calaram. Se calaram. Se acovardaram. A Esther, até eu pensaria, não estou aqui acusando Esther, mas era a vida dela que estava em risco. Se eu for falar com o rei e ele não estendeu o cetro, eu posso morrer, ele vai me matar. Aí ela, vou não. Vou. Aí olha só que verdade. A verdade nunca vai ficar encoberta. Olha só. Mardoqueu chegou, ô Esther, deixa eu te falar uma coisa. Se tu se calares, de outra parte vai vir livramento, mas tu não vai escapar. Quer ver uma verdade? Se aqueles que Deus colocou lá tivessem ainda um compromisso com a verdade, o ex-presidente talvez estaria ainda no governo. Verdade. Aí a igreja fez, sabe o quê? Largou a verdade e foi para a idolatria. Da idolatria endeusou. Aí sabe o que Deus fez? Ei, a igreja é minha, o povo é meu, o poder é meu. Vocês estão confiando no braço do homem? Então eu vou mostrar para vocês que quem morreu na cruz por vocês foi eu. Eu, Jesus, o meu filho que eu enviei. E outra, quem disse que o Jesus, o Senhor Jesus, está limitado na face dessa terra? Que ele só pode usar as pessoas que a gente quer. Quem disse? Nabucodonosor era servo? Não. Ele, para corrigir o povo, falou: sabe o quê? Meu servo Nabucodonosor. Essa verdade não tem demônio, não tem capeta, não tem homem que impeça de ela viver a realidade, mostrando para a humanidade, para a igreja, quem é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. É a verdade. Eu vou ganhar tempo. Vamos lá. A Bíblia fala que aconteceu um fato muito triste e ao mesmo tempo lindo e importantíssimo. Quem lembra aquelas duas mulheres que quando Davi morreu, quem ficou no lugar dele? Salomão. Adonias tentou tomar o trono, não conseguiu. Aí foi dado a Salomão. Davi morre, Salomão agora reina, e o povo começa a observar como vai ser o reinado de Salomão, se Deus seria com ele igual foi com Davi. Logo na primeira etapa, acontece das duas mulheres perdeu o quê? Um filho. Por que as duas perdeu? Vou explicar. Uma perdeu através da morte, a outra perdeu a guarda. Por quê? Porque no momento ela abriu mão. Aí olha só, as duas mulheres sabiam da verdade ou não sabiam? Sabiam ou não sabiam? Não sabiam. Só que uma falou, sabe o quê? O filho que morreu é o dela. Não, o que morreu é o dela. E Salomão, e agora, o que eu faço? Mas lembra o que Salomão pediu a Deus? Sabedoria. Pediu morte dos inimigos? Sabedoria. Pediu o quê? Sabedoria. Chegou o momento. Salomão olhou, não ficou do lado nem de uma. A gente, principalmente obreiro, que conhece a verdade, dentro da igreja ou lá fora, não fica do lado de ninguém, fica do lado da palavra. É essa que vai fazer a diferença. Lembra, nos Estados Unidos, aqui eu nunca vi não, mas nos Estados Unidos, filme, na hora da pessoa ir lá diante do juiz, botava a mão aonde? E levantava a outra. Jura somente falar a verdade, apenas a verdade, nada além da verdade? Não era assim? Hoje, sabe o que eles estão fazendo?
bota nem mais Bíblia. Chegou a hora. Salomão olhou, sabe de uma coisa? Pega a espada, divide a criança no meio. Uma falou, tudo bem, já tinha perdido. A outra abriu mão. Olha só que coisa linda, na verdade. Não mate a criança, que a criança fique com ela. Ou seja, a mãe estava abrindo mão do direito dela, dizendo assim, eu sei que o filho é meu, quero que a criança viva. Por quê? Porque eu vou ver ela crescer, ainda que venha doer. Aí, a verdade mata ou a verdade da vida? É a verdade da vida. Aí, irmão José, a verdade mata ou da vida? Deu vida. Sabe o que Salomão falou? Entrega o filho para ela, ela é a verdadeira mãe. A verdade. Como pode Salomão ter aquela sabedoria? Não era dele, era do Deus Todo-Poderoso. E aqui eu abro um parênteses, sabe por quê? Às vezes a gente está orando, e Deus está aguardando só a gente fazer, sabe o quê? Dobrar o joelho. Mas dobrar o joelho com corpo, alma e falar para ele a verdade. Aquela mulher chegou para Jesus, a do fluxo de sangue, veio rastejando para lá, para cá, ou de joelho, tocou na orla. A Bíblia diz que na mesma hora ela foi curada. Só que mais na frente, na mesma passagem, Jesus fala assim, vai, a tua fé te salva. Nem todo que receberam a cura receberam a salvar, porque cura física é uma coisa, aí a gente distorce uma verdade ao nosso bel prazer ou entendimento. Quer ver como a gente torce? Eu não aceito você estar enfermo, porque o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. A maior enfermidade tua e minha, glorifica a Deus que Ele levou, sabe o que foi? A enfermidade espiritual. É essa que impede a gente de entrar na glória, não é a física. Não, de maneira nenhuma. Não é. Ela recebeu a salvação. Agora uma outra coisa linda também, aquela mulher que Jesus provocou ela. Que Deus é esse? Poderia nos desprezar, mas não. Ele cria situação para a gente se aproximar dele. Aquela mulher chegou, começou a conversar com Jesus. Jesus virou e falou para ela, vai lá e traz o teu marido. Ai meu Deus. Sabe o que ela falou? Não tem marido. Jesus falou, disseste uma grande verdade, porque aquele que tu tem não é teu. Quando ela começou a conversar e declarar tudo, Jesus operou. E enquanto todos nós não falarmos realmente aquilo que está acontecendo, nós não vamos ver a manifestação da glória de Deus do jeito que Deus quer na nossa vida. Casamento destruído, o cidadão fica doido para arrumar uma mulher na rua, em vez de dobrar o joelho e falar, Senhor, o que está acontecendo? Eu perdi o amor pela minha esposa. Não existe perder amor por ninguém. Alguma coisa enxertou o teu coração, o meu coração, o nosso coração, para que aquilo que é de Deus sair. Porque Deus não vai colocar nada sujo, nada limpo, aliás, perdão, aonde está sujo. Então a gente vai absorvendo. Aí daqui a pouco eu não sinto mais amor por mim. Não existe isso. Aí se cumpre, porque que Deus falou? Aquilo que Deus ajuntou não separa um. Sabe por quê? Porque Deus nunca juntou ninguém errado. Deus conhece a pessoa, coloca a pessoa certa diante da outra pessoa também certa.
Essa é a verdade. Mas a verdade hoje, e eu não vou me calar, que Deus guarde minha vida, da minha companheira, é totalmente diferente. Não está dando certo, separa. Ah, mas por quê? Está cheio de pastor se separando, está cheio de ministro se separando. Você não tem nada a ver com pastor ou com ministro. Teu negócio é com Jesus, com o dono da verdade. Se voltasse o tempo que eu aceitei Jesus, eu não sei o que seria da gente obreiro, não. Principalmente homem. Sabe como é que era antigamente? Irmãos, eu quero abrir espaço aqui, irmão Paulo, para as esposas virem na congregação e vai estar o pastor falava assim, eu peguei, e minha esposa no gabinete, e as esposas vão conversar como é que são as esposas em casa. Não vai ser nada demais. Eu vou estar com a minha esposa, e vai conversar, e elas vão falar como é que você é em casa. Se voltasse isso hoje, acho que eu ia ser expulso do púlpito. Ia chegar em casa nervosinho assim, ó. Eliane, isso que tu fez comigo não se faz. Como é que você acaba com o meu ministério? Aí ela podia virar e falar assim: como é que tu também acaba com a minha vida? A tua vida com a tua esposa é maior do que o teu ministério. Primeiro Deus, depois família, depois igreja. Se inverter, cedo ou tarde vai dar problema. Essa é a verdade que liberta a igreja. E quando a gente prega essas verdades, a gente não é bem visto, não. A gente não é muito amado, não tem problema. Mas eu rogo pelas orações dos santos, sabe por quê? Porque quando tu prega a verdade, aquilo que você prega é onde o diabo vai trabalhar para te derrubar, é justamente naquilo ali. Se tu prega comunhão, amor, ele vai tentar de tudo para que você brigue com alguém, para alguém falar: tá vendo? Pregava o amor. Se você está pregando comunhão, está pregando sobre casamento, relacionamento, ele vai trabalhar para destruir a tua vida, justamente levando um divórcio. É isso. Aí aquela mulher, quando falou, sabe o que a Bíblia diz? Ela disse toda a verdade. Toda a verdade. Agora, pela primeira vez que eu fui saber que Satanás é pai. Sabia? É. Pai da mentira. Agora olha só. Lá no mundão, a gente vivia da mentira. Eu não estou aqui generalizando. Mentira. Agora olha só. Jesus veio, olha só que verdade, dá a sua vida por nós. E agora a gente não é mais filho da mentira. Agora a gente tornou-se filho da verdade. Para os filhos da mentira, tem promessa? Tem. Deus tem promessa com Satanás, com os demônios. Serão lançados aonde? E para os filhos da verdade, lá no céu. Que coisa linda, meu irmão. Olha aí. Agora as pessoas da igreja vão, uma verdade, parte do seu irmão, tudo bem? Não está bem não. O que houve? Saí daquela igreja. E está igual agora. Ninguém manda na minha vida, não. O pastor não manda na minha vida. Eu agora estou em casa, sabe por quê? Deus fala comigo. Deus fala direto comigo. Eu estava enganado, tanto tempo na igreja enganado. Aí daqui a pouco passa o tempo, tu procura ele, tu não tem te visto mais, irmão. O rapaz passou ali, falou a verdade, eu quero falar contigo. O que está vendo que você estava ali? No bar, bebendo. Eu desviei, mas você não estava na verdade. Irmão, quem anda na verdade, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Aleluia. Mateus, que qualquer coisa que a gente faz, a luzinha vermelha acende. Aí, a verdade, ela prepara a gente, mesmo quando a gente está fraco, quando a gente está forte.
Quando a gente está forte, na verdade não é gente, é o poder de Deus em nossas vidas. Aí eu prego bem, não prega nada. Quando eu oro acontece, não acontece nada. Nada disso. Cuidado com a vaidade, cuidado com a vaidade, cuidado com a vaidade. Aí quando eu estou fraco, aí o poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aí essa verdade que é Jesus, ele está sempre nos orientando. Jorge, você é um presbítero, você é um oficial na minha casa, mas olha só, eu quero que você entenda que você não é dono do rebanho. Não, Senhor, não. Você também precisa de um dono, que sou eu. Então o que eu faço, Senhor? Quando as ovelhas rebeldes confrontar a gente obreiro, apacenta as minhas ovelhas. Aí quando ela responder, eu falar, vem, ela não vou. Apacenta as minhas ovelhas. Então o que eu faço? Aí a verdade leva a gente lá, dentro da Bíblia. Até que Cristo seja gerado. Aquela ovelhinha malhada também vai ficar branquinha. Aquela ovelhinha pretinha também vai ficar branquinha. Eu estou falando no sentido do preparo à luz da palavra. É a verdade, irmãos. É a verdade. Eu não vou passar da hora, não. Sabia que, irmão Paulo, a Bíblia é coisa gloriosa. Olha só, José, a Bíblia diz, faz questão de dizer que ele tinha uma boa aparência. Aí José vai parar no lugar onde a mulher de Potifar, olha só, a mulher de Potifar põe os olhos em José. Só que José falou para ela, olha só, de tudo que o meu senhor, quando eu cheguei aqui, ele falou, ó, faz tudo o que você quiser fazer, só não olha para minha mulher. Olha só, justamente a mulher ficou de olho em José. Aí a Bíblia diz, cuidado com uma palavra chamada sofisma. É uma meia verdade. O que Adão ouviu lá no Éden, Satanás falou, ó, Deus sabe que no dia que tocares, não morrereis. Ele falou uma meia verdade. É óbvio que quando aconteceu o erro, eles não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. Aí a mulher de Potifar fica de olho nele, de José. Quando acontece de José estar na casa com ela sozinha, ela deu em cima dele, ele correu, ela segurou as vestes e ele correu nu, e ela gritou. Quando veio o esposo, ela falou o quê? Olha só, até aí ela falou só mentira. É esse hebreu aí, ó, ele veio e tentou isso, isso e isso. Aí sabe o que ela fez? Olha ela, tá até aqui, ó, as vestes de José. Ela falou a verdade? Falou. Ali eram as vestes de José. Aqui as vestes. Ela falou a verdade? Ela falou. Mas antes de falar que eram as vestes de José, ela falou a verdade? Não. Nem tudo, irmãos, nem tudo que tem prova, às vezes é a verdade. Temos que ter muito cuidado com isso. Mostrar as vestes de José não estava dizendo que ele era culpado. Agora imagine só, José falou, longe de mim pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor. Por causa da verdade, José foi bem para o shopping comprar um terno novo. Foi, irmão José? Por causa da verdade, José parou no lugar e comeu uma pizza, Mateus, de chocolate. Por causa da verdade, sabe onde ele foi parar? Lá no cárcere. Só que eu quero fazer aqui uma coisa. Todo mundo que entrou no cárcere era prisioneiro. E José nunca foi prisioneiro no campo espiritual.
José teve só a parte física presa, o espírito estava livre. Quem serve a Jesus, quem serve a Deus, o espírito e a alma estão livre. Paulo lá no cárcere só estava preso o corpo, mas a alma e o espírito livre. Ele começou a adorar, as prisões se abriram, houve um terremoto, o nome do Senhor foi glorificado. Sabe o que eu imagino? Eu imagino todos presos entrando ali, e as pessoas falando, mais um prisioneiro. Na hora de José, eles, mais um prisioneiro, José entrando, o Espírito Santo falando com ele, Deus falando com ele, não, governador do Egito, você é prisioneiro de Jesus Cristo, a tua casa tem um governo, além de você tem um governador supremo, teu governo supremo é Deus. Continua orando, continua nessa verdade. Sabe por quê? A verdade é prevalecendo. Não tem demônio, não tem capeta, não tem trabalho de feitiçaria, mandingaria, não tem nada, trabalho encruzilhada, nada vai deter o agir de Deus na tua vida, simplesmente porque você está na verdade. Aleluia! Você está na verdade. Na verdade, estou terminando. Na verdade, a gente tem que entender: quem anda na verdade, os profetas andaram na verdade. Eu vou fazer uma pergunta à igreja: eles ganharam tapinha no ombro? Ganharam, irmão Paulo, abraço, convite para jantar, convite para ir nas festas? Sabe qual foi o título que Acabe deu para Elias? É o perturbador de Israel. Elias virou e falou: sabe o quê? Perturbador é tu. É tu que és perturbador de Israel. A verdade, irmãos, traz choro, sofrimento, desprezo, angústia, dor, esquecimento. Mas hoje a verdade é que nenhum crente pode ser esquecido, nenhum crente pode ser desprezado. A gente é feito de quê? Barro, não é barro? Procura depois ver, irmãos. Eu sei que os irmãos têm conhecimento, e o meu é bem menor do que o dos irmãos. Não é humildade, não, é verdade. Olha só, somos feitos de barro. Já viu para fazer o vaso como é que eles fazem com barro? Irmão Carlos, sabe o que eles fazem com barro? Pega assim, ó, taca no chão, aí depois vai para a chuva, vai para o sol. Aí quando pensa que o barro está preparado, vem assim, o cidadão faz assim, ó, pisa. Aí quando o vaso está preparado, está todo empolgado, agora que Deus vai me usar, eu vou pregar, Jesus vai para lá, a igreja, volta para lá porque tu está rachado. Deus, o Deus da verdade, não mexe em rachadura. Ele faz um vaso novo. Ele faz um vaso novo. Tem um louvor aí que eu nem penso em cantar: quebra a minha vida e faça-me de novo. Deus tem misericórdia de mim. Eu vejo os outros cantando, eu falei, eu queria cantar também, mas eu não tenho essa estrutura não, José. Quebra a minha vida, faça-me de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Aí quando Jesus começa a quebrar, Senhor, não aguento. Finaliza. Abra sua Bíblia em Apocalipse 22:15. Eu vou pedir até ao irmão Carlos, se puder cortar alguma coisa da mensagem, corta aí. Apocalipse 22:15. Eu queria que um dos irmãos lesse para mim. Olha só como na realidade chega a dar medo se a gente não atentarmos para essa verdade.
Olha só. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama a família mesmo. Sabe o que é? Não é tomar uma paulada, digamos assim, foi uma barrada de ferro. Eu estava indo para a igreja, mas feriu de um jeito, e eu, Senhor, eu não quero tomar Santa Ceia, eu não quero, não posso continuar assim. Eu vim andando ali na Rua Chaves Farias e falei assim: Senhor, eu não quero isso na minha vida, eu não aguento isso, eu não suporto isso, arranca isso da minha vida. Irmão, de lá para cá eu vi uma flecha branca soltar, ou um arco branco soltar, uma mão branca, duas mãos soltar, veio uma flecha, minha esposa e a irmã dela vinha atrás, bateu em mim andando, eu fiz isso, ó, e levantei. Quando eu levantei, parecia que eu estava voando, saiu um peso de dentro de mim, saiu tudo aquilo, aquela angústia, aquele sofrimento. Aí mais tarde eu cheguei para essa pessoa e falei: sabe o que, irmãos? Você me perdoa pelo meu erro que eu cometi, mas eu digo, não fui eu. Só que a verdade diz, sabe o que? Não é o ofensor que tem que ir ao ofendido, é o ofendido que tem que ir ao ofensor. Sabe o que eu ouvi? Sabe? Se eu também te fiz alguma coisa, me perdoa. Ainda foi espalhado na família. Tá vendo como é que ele que estava errado? Sabe o que Deus falou para mim? Meu servo, meu filho, tu já fizeste a tua parte, continua a trajetória. A verdade, irmãos, não é fácil. Que Deus nos abençoe, que Deus nos estenda as mãos para que a gente continue na verdade. Olha, uma das grandes verdades, de todas as verdades, guarde o teu coração, porque dele procede o quê? A saída de vida. Vamos nos colocar de pés. Perdoa porque eu passei 7 minutos. Eu vou pedir, aleluia, ao nosso irmão Manuel para orar para a nossa ida, para os nossos lares. E amanhã tem a consagração aqui. Aqueles que puderem vir, venham, entendeu? Para buscar o Senhor, para poder se encher. E olha, uma das verdades, não vem só quando você tiver vontade, não. Vem quando você estiver sem vontade. Que aí a Bíblia está dizendo, sabe o quê? A verdade prevaleceu. Tá bom? Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós estaremos glorificando o nome do Senhor amanhã, se assim Ele nos conceder. Irmão Manuel, orando para nós irmos embora, estarei impetrando a bênção apostólica. Maravilhoso Deus, Pai. Queremos te agradecer, Pai, por esse, Pai amado, por esse momento aqui passando, Pai, pela bênção, Pai querido, que temos recebido essa noite, pela tua palavra, pelo teu ensinamento. Continua abençoando o teu ungido, Pai, continua dando vitória a tua família, continua conosco, Pai, continua nos dando graça para que possamos permanecer, Pai amado, com esse amor, Senhor, dado pelo Senhor, de estar na tua casa, Pai. É aqui que nós recebemos, Pai, bênção, é aqui que nós estamos abençoados. Pai, agora vamos sair, vamos para o nosso lar, leva-nos em paz e segurança, dá uma noite da tua presença. Pai amado, aqueles que vão viajar, sempre cada um, da graça, ajuda. Pai amado, que eu te peço e já te agradeço, Pai, por tudo isso, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Repita comigo, a igreja, uma grande verdade. A gente vai para casa guardando essa verdade no nosso cérebro, no nosso coração. Olha a promessa. Repita comigo: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai,
E a comunhão do Espírito Santo seja com todos que aguardam a volta do Senhor Jesus. E toda a igreja diga: amém. E a vitória é nossa. Operando Deus. Se Deus é por nós,